Bom dia. Namastê. Good morning. Eu espero que vocês gostaram da aula ontem, o mesmo tanto que eu gostei de dar o seminário ontem. E teve algo novo, não para aprender, mas para refletirmos, algo que nós já sabemos, mas tivemos que refletir sobre, que é reforçar o fato de que a homeopatia é uma ciência holística e que nós precisamos nos apoiar por dois pilares fortes na homeopatia básica e na prescrição. Esses dois pilares são os mentais e os físicos. Como eu falei, uma tendência perigosa que tem acontecido na homeopatia em todo o mundo. Mais e mais pessoas estão se sentindo atraídas por essa tendência porque parece fascinante na teoria, que é simplesmente basear a sua prescrição com base nos mentais, no estado mental do paciente. Mas há um grande perigo aí, um grande perigo por trás disso, porque, como eu sempre digo, e eu já disse isso antes e estou dizendo agora de novo, todo paciente mente. Todos os pacientes mentem. Alguns mentem voluntariamente, outros mentem inconscientemente. Alguns mentem conscientemente porque eles querem esconder alguma coisa. Eles não querem mostrar o seu lado feio. Eles se sentem constrangidos, eles não querem que as pessoas saibam quem eles são de fato. Quando olhamos no espelho, quando vemos nós mesmos no espelho, às vezes pode ser bastante assustador, né? Nós não gostamos, nem sempre gostamos do que vemos no espelho. A maior parte de nós, e eu não estou falando dos aspectos físicos, ok? Obviamente até isso também hoje já é assim também. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui eu tenho certeza a maioria aqui são mulheres, vocês concordam? Toda mulher, em algum momento do dia, a maior parte deles, às vezes a maior parte delas, a maior parte do tempo, a primeira coisa que elas fazem quando acordam de manhã é olhar no espelho e falar assim, ai meu Deus, nossa, hoje eu tô tão feia. É. Mas aí estamos falando dos aspectos físicos, né? E eu estou falando dos aspectos mentais. Quando nós nos olhamos no espelho, quando nós olhamos o nosso próprio eu, o nosso próprio self, e vemos todas as coisas ruins que nós pensamos, aquilo que nós imaginávamos, aquilo que nós imaginamos que somos e não queremos falar sobre aquilo. Então, nós nos escondemos, nós mentimos, trapaceamos, mas é o trabalho do médico. É o trabalho do médico, do homeopata, descobrir quem está mentindo e quem não está. Ou então sobre o que eles estão mentindo. E quando isso acontece, se você depender apenas do estado mental, quando o paciente te dá uma perspectiva, um panorama do eu dele, o que ela acredita ser verdade, ela ou ele acredita ser verdade, não é o caso, na verdade. E hoje em dia, no mundo de hoje em dia, existem cada vez mais pessoas psicóticas. Psicóticas. E você nunca vai conseguir. Sempre você vai encontrar uma embalagem bem bonitinha, né? Como se fosse uma embalagem de presente, você vai ver todas as qualidades boas daquela pessoa, ela vai te apresentar de uma forma muito bonitinha, muito bem apresentada. O mundo de hoje em dia é a embalagem, é o empacotamento, é o marketing. Esse é o mundo de hoje em dia. O mundo de hoje em dia é embalagem, é fazer um produto e fazer com que o seu produto pareça tão interessante que as outras pessoas querem imediatamente comprá-lo. Então, para isso, você precisa ter uma boa aparência, é isso que as pessoas querem. As pessoas se apresentam empacotadas em um embrulho de presente. E como resultado, o panorama, a perspectiva que eles te dão sobre eles mesmos, talvez não esteja correta. E se você depender
apenas do que eles estão dizendo, é isso que vai acontecer. Em segundo lugar, se você depender só dos mentais, é isso que vai acontecer. Se você depender também só dos mentais, a pessoa está falando sobre os sentimentos, o paciente está falando sobre as emoções. E a coisa mais fluida do mundo são as emoções, né? Hoje eu acordo, não estou me sentindo muito bem, estou irritável. Amanhã eu me acordo, tive uma boa noite de sono, ontem à noite eu saí, jantei, me diverti, eu acordo me sentindo alegre, feliz. Já depois de amanhã, eu tive uma briga no escritório, briguei com minha esposa, e eu acordo mal-humorado, irritável, grosso, não quero trabalhar, não quero falar com ninguém. Ou seja, as emoções, elas mudam o tempo todo, durante o dia, durante a noite. Então, se eles vão conversar com você apenas sobre as emoções, bom, hoje eles podem te dizer uma coisa, amanhã eles vão te dizer outra coisa. Então, como você vai basear a sua receita, a sua prescrição? É aí aonde o que vai nos dar uma solidez na tomada de casa, do que vai nos dar uma certeza, são os aspectos físicos. Então, eu gostaria de enfatizar aqui o máximo possível a importância dos físicos. É completamente necessário. Os físicos também são tão importantes quanto os mentais. E acreditem, existem tantos casos, tantos tipos de mentes onde eu dei uma série de remédio, muitos casos meus onde eu dei uma série de remédios e o paciente volta, volta e volta, não melhora, não se cura. O que eu faço é, eu simplesmente paro de fazer tudo, sento na frente do paciente e simplesmente observo, olho para o paciente e começo a limpar a minha mente. É difícil fazer isso, ok? Remover todo o viés. Eu simplesmente olho o paciente com base na sua constituição física e começo a pensar simplesmente nos físicos do paciente. Se eu tiver que passar por essa porta, sair dessa porta, e se eu não for capaz de chegar até lá, se estiver bloqueado, eu começo a procurar um outro caminho, né? Uma outra porta. Talvez seja uma porta ali, talvez seja uma porta aqui, talvez uma janela. Para sair dessa sala, precisamos encontrar uma alternativa para sair da sala, certo? E os físicos, dar importância aos físicos, se for feito da forma correta desde o começo, o trabalho fica muito mais fácil. Mas em alguns casos onde você está confuso, você não sabe o que fazer agora, você já deu tantos remédios para aquele paciente, eu tenho certeza que todos vocês já sentiu isso. Existem casos que vem, você pensa assim, esse paciente com certeza é natron, tenho certeza absoluta. Você dá natromur, 1 m, 10 m, 50 m e nada acontece com o paciente. E aí você começa a pensar, bom, o que está errado? Então, quando você sente que um paciente, com base nos mentais, é um remédio, veja, observe se os físicos confirmam o remédio também. Eu já percebi várias vezes que quando pensamos que um paciente é um remédio X, quando você entra nos detalhes dos físicos, você percebe que aquele paciente não é. Os físicos não confirmam aquele remédio. E como resultado disso, quando você toma os físicos em consideração e aí você dá um pouco mais de importância aos físicos do que ao mental, então você percebe, você descobre um novo remédio. E aí você percebe, subitamente, que está bem ali na frente de você, estava bem ali na frente de você, mas você não conseguiu ver naquela confusão, naquele embaralhamento. Quando as coisas ficam um pouco mais claras, e aí um novo remédio surge muito claramente. E aí você pensa assim, nossa, por que eu não pensei nesse remédio antes? Certo? Então, ontem, eu falei sobre a importância do físico no primeiro caso, eu mostrei a importância dos físicos em um caso crônico, num caso constitucional. E aí, nós vimos depois a importância dos físicos em um caso agudo. Continuando, obviamente, estávamos falando sobre todos os outros remédios de asma com sintomas físicos. Falamos ontem sobre o aconitum e agora vamos começar com um outro remédio. Oh, God. Na sua experiência, In your experience, doctor, is it num common caso agudo in de an asma, se acute encontrar asthma o case constitucional to genético do find the genetic paciente, às vezes um constitutional caso que of the está patient, maybe a case embaralhado, that is a bit tangled e up, no caso agudo and then in an encontrar o acute case constitucional, to find the coincidir daquele constitution to remédio agudo, coincide the acute o remedy with the constitucional é constitutional remedy. Is comum it na common in sua your prática? experience? To coincide the acute and the Aguda de asma, né? Vamos supor um caso que você já foi dado okay, muitos let's say a remédios, case já that foram already dados muitos received a lot remédios, of remedies. e num caso agudo de asma, faz a seleção do remédio agudo. É comum que esse remédio seja o constitucional, que depois
o paciente responda a ele? Yes, very good question. Yes, very good. Sim, excelente pergunta, excelente pergunta. A pergunta é, digamos que você tem um paciente crônico, Comes up with an acute attack of está em um ataque agudo de asma ou de bronquite, ou falta de ar, o que quer que seja, even a fever. até mesmo uma febre, qualquer coisa. Você percebe às vezes que mesmo no estado agudo, o estado pode não ter mudado tanto. Os termais e a sede podem não ter mudado tanto. Talvez apenas algumas mudanças na atividade. E como resultado, você percebe que o remédio constitucional ainda funciona, ainda serve naquele caso. E aí, nesse momento, o constitucional e o agudo acabam sendo o mesmo remédio. Sim, são o mesmo remédio. E aí, quando você, se for o mesmo remédio, você não precisa mudar. Talvez aumentar a potência, talvez reduzir a potência, dependendo da gravidade da doença. No, I don't think it was exactly that. It was like this: you have a patient, and you can't find the constitution. You're looking for the constitutional, you can't find it. Then he's in an acute state, in an attack, and then you find the acute remedy, and then he responds in the acute crisis, and he also responds. That turns out to be the chronic. Here we go. That's it. Yes. Oh, yes, sure. Sim, sim, sim. Oh, this happens so many times. Isso acontece muitas vezes. In fact, as I told you, Como eu te falei, os sintomas físicos, em um estado agudo, eu já encontrei o remédio dos meus pacientes, pacientes que in the past with the chronic. eu não tinha encontrado no passado o remédio crônico, com certeza. Se vocês lembrarem, eu mostrei um caso de uma criança que puxava o seu próprio cabelo, tirava o cabelo e comia, né? Ela tinha desse desejo. I showed you a child who used to pull her hair Essa criança que puxava o cabelo e comia. Eu dei tantos remédios para ela, eu dei vários remédios. E ela nunca parara. got stuck in her intestine. O cabelo dela acabou ficando preso no intestino. Ela ia ter que fazer uma operação e remover o cabelo, os fios de cabelo preso no intestino. But they said, even after we cut open, Mas mesmo depois de abrirmos o intestino e remover o cabelo, isso vai aliviar os sintomas, mas se ela continuar comendo o cabelo, that we are not going to be able to. isso vai acontecer de novo. Isso a gente não vai conseguir parar. Por que você não vai para um homeopata? The parents were advised, why don't Os pais foram sugeridos um homeopata, foram recomendados um homeopata. Eles têm remédio para essas coisas tolas, foi assim que o médico falou, alopata. Ah, os homeopatas têm remédio para essas coisas, é isso que o alopata fala, né? Os homeopatas têm remédio para essas coisas idiotas aí, essas coisas bobinhas. E aí, como ela já era meu paciente, ela tinha ido para o hospital simplesmente porque teve uma crise aguda, ela já era minha paciente. Então ela voltou para o meu consultório e falou, ela voltou, o que é isso? Eu falei pro alopata, ele me mandou de volta para você. Por que você não me dá um remédio bom? Durante esse tempo, ela teve uma febre muito alta, uma cólica abdominal. E essa criança chorava o tempo todo, bastante irritável. O pai, então, veio com a mãe, com a filha e falaram, doutor, por favor, faça alguma coisa. Eu falei, o quê? A gente não tem conseguido dormir há 2 noites. Por quê? Porque ela não para de chorar. Então, nós precisamos carregá-la no colo. E até na clínica eu vi que ele estava sempre carregando a filha no colo e não sentava, ele ficava em pé o tempo todo com a filha no colo. Então eu falei pro pai, por que você não sente? Não, na hora que eu sento e coloco a criança sentada, ela começa a chorar. Por quê? Ela precisa ficar no colo, ela precisa ficar ereta o tempo todo. E é isso que nós temos feito nas últimas 2 noites, carregando essa criança, um de cada vez, 1 hora sou eu, 1 hora minha mulher, quando a gente se cansa, né? E a noite inteira carregando a menina no colo. Essa era uma das características, um dos físicos, né? Sintomas físicos e mentais que eu vi naquela situação, naquela crise aguda da criança. E o único remédio é desejo de ser carregado em posição ereta, tartaricum, antimonium tartaricum, apenas um remédio tem esse sintoma. Eu dei o remédio. Eu não sabia que era um remédio constitucional. Eu dei pensando na crise aguda. A criança ficou boa, a cólica passou. Depois de 1 mês, a criança volta e já tem cabelo crescendo aqui na área onde ela puxava o cabelo e comia. E eu perguntei para mim, então o que aconteceu?
A mãe falou, doutor, ela depois que você tratou ela, ela ficou boa daquela crise aguda, dormiu, parou de chorar e uma coisa boa que aconteceu é que ela parou de puxar o cabelo. Uau! Ela parou de puxar o cabelo. Ela ainda brinca com o cabelo, mas ela não puxa e come mais. E se ela puxa, ela não come. Ela não come mais o cabelo. O que aconteceu? E aí, eu peguei todos os sintomas de novo, tomei o caso de novo, juntei aquilo no repertório, e aí eu vi que todos os sintomas eram cobertos pelo Antimonium tartaricum. A criança era raivosa, mordia, era malvada, ela era sarcástica, jocosa, ela dominava os empregados da casa, mas ao mesmo tempo muito doce, né, com os pais, com a escola. Ela era enganadora. Os pais iam à escola reclamar para o professor, falar assim, por que você não conversa com a minha filha e peça... não, na verdade os pais eram chamados. E os professores brigavam com os pais, eles brigavam com os pais, dizendo, por que vocês vêm toda vez que a gente critica? Na verdade, os pais criticavam o filho, os professores falavam assim, não, sua filha é ótima, sua filha não faz nada de errado, sua filha... E os pais ficavam assim, como assim? Os professores falaram, ela é ótima, ela sempre senta aqui perto de mim, ela quer toda a atenção. A única coisa que eu posso reclamar é que ela quer toda a atenção Ela quer toda a atenção. Se eu der atenção para outras crianças, ela se sente ela se sente mal, ela quer atenção o tempo todo. Mas tirando isso, ela é muito bem comportada em sala de aula. As crianças eram enganadoras, ela se comportava assim na escola. Então dei Lacazes, Tarântula, Stramonium, todo tipo de remédio, nada funcionava. E aí, quando deu Antimonium tartaricum, no agudo, curou o problema crônico. Então, na verdade, por quê? Bom, os sintomas no agudo são muito recentes. Então, o paciente é capaz de descrevê-los em detalhes bem claros e corretos. Porque sintomas crônicos, bom, algo que já aconteceu 2 anos, 5 anos, 10 anos atrás, às vezes você esquece, você não se lembra exatamente o que aconteceu, você não lembra os detalhes. Então, quando o paciente descreve os sintomas crônicos, às vezes não são muito precisos, muito exatos. Mas numa crise aguda, os sintomas são recentes, os sintomas são precisos, a descrição é precisa, a descrição é perfeita. Como resultado disso, quando analisamos o repertório, chegamos no remédio correto. Uma parte do tempo, encontramos remédios agudos, que acreditamos serem agudos, onde a rubrica é apenas um remédio de uma única rubrica. Eu mostrei um outro caso de uma psoríase em uma criança. Numa exacerbação aguda da psoríase, ela veio para o meu consultório com seu corpo todo vermelho. A criança tinha se tornado muito ansiosa, chorava, muito desespero. E ela chorava continuamente. Ela olhava para os próprios sintomas chorando, ela olhava para com a piora, ela chorava, porque essa vermelhidão estava subindo, começou nas pernas, depois subiu até as coxas, começou a subir para o abdômen, para o pescoço, peito, e o corpo todo começou a ficar vermelho, esse vermelho vivo. A criança se coçava, estava desesperada, não conseguia dormir, e ela ficava falando para os pais, olha só pai, olha só a mãe, olha só como é que está o meu corpo, e chorava, e chorava, e chorava. Está aumentando, está aumentando. A mãe veio até o consultório, 6 vezes em 2 dias. 6 vezes em 2 dias ela foi lá com o filho para mostrar. Olha só, a pele, as lesões estão chegaram até a coxa. Depois ela voltou. Agora está chegando até a cintura, o abdômen, o peito. Agora está alcançando o pescoço. Dessa forma, vai cobrir o corpo todo dele. E aí, como eu falei, eu sentei, analisei o repertório de novo, um por um, e os sintomas da rubrica choro, um por um, eu comecei a analisar, um por um. Literalmente, eu peguei o livro, comecei a olhar o livro, todas as rubricas de choro, e aí eu comecei a ver uma rubrica choro à medida que a doença progride. Encontrei essa rubrica. Só tem um remédio que usa essa rubrica. E ele falou remédio, só que eu não vi. What was the remedy?
Ah, ele não está ouvindo. Bom, à medida que o choro, à medida que a doença progride, o único remédio, acusa cinepium, etusa cinepium. O único remédio com essa. E eu só usava Atusa para psoríase, nunca tinha usado. Nunca tinha usado Atusa para psoríase. Fiquei bastante cético, mas comecei a ler, e li o Gantz, aonde o desespero, ele escreve sobre o remédio, e o desespero da criança aumenta, e a criança se agarra à mãe. Clark também escreve sobre isso. Eu percebi que tudo se encaixa. Ele era um garoto jovial, ele era um garoto feliz, descontraído, brincalhão, que faz piada. Ele fazia todo mundo rir, ele estava sempre contando piadas. Gordinho e bastante descontraído, inteligente, sagaz. Geralmente nós conhecemos o Atusa como um tolo, né? Bom, como isso é possível? E aí eu li de novo, e vi que existem duas imagens, na verdade. Pode ser bastante inteligente, pode ser também um tolo. Tem duas imagens. E aí eu perguntei um sintoma que a mãe confirmou na infância se ele conseguia tolerar. E ela falou que não. Ele tolera leite. Ela falava que não, ele não tolera leite, ele vomitava com leite. Isso confirmou, eu dei o remédio. E aí pronto. E eu encontrei o remédio numa crise aguda. Eu encontrei o remédio constitucional durante uma crise aguda. Então isso é verdade. Na verdade, isso enfatiza a importância dos agudos que nos ajudam a chegarmos ao remédio. Às vezes nos ajudam a chegar ao remédio constitucional. Na verdade, ontem nós prescrevemos para uma pessoa onde o remédio no agudo e no constitucional acabou sendo o mesmo. O remédio no agudo e no constitucional é o mesmo. Então isso também acontece bastante. Você percebe, às vezes, quando você não é capaz de encontrar o remédio no estado crônico, mas no estado agudo você encontra aquele remédio do estado agudo, você prescreve, e aí você mais tarde descobre que aquele remédio é o mesmo, também é um remédio crônico. Isso indica que o estado e a constituição do paciente não mudou. Não mudou. Então, vamos voltar para o nosso. Ontem nós vimos a importância dos físicos em casos de asma. Os remédios com sintomas físicos. Então vamos estudar um pouco alguns outros remédios, ok? Isso vai ser um estudo da matéria médica de asma, ok? De terapia para asma. Mas nós não somos médicos nem homeopatas que tratamos doenças, nós tratamos seres humanos. Mas quando alguém vem com um ataque agudo de asma ou bronquite, que é bastante comum, bom, se você souber os sintomas físicos também, junto com os mentais, facilita bastante a prescrição durante a crise aguda. Bom, ontem nós falamos obviamente sobre o aconitum, transtorno do medo, susto, transtorno por medo de um susto antigo, pânico, medo de morte. O paciente prevê o tempo da morte, o momento da morte, medo associado à raiva. E o bafo quente, um outro remédio também assustado, com medo, é o Arsenicum album. É um remédio que surge frequentemente em agudos. Ansiedade é a marca registrada do arsenicum. Cálice e arsênicos são os dois grupos onde a ansiedade é a marca registrada. No Arsenicum album, a inquietude é mais mental. Junto com a ansiedade, há uma inquietude mental, mais mental do que física. Eu já falei para vocês. Rustox tem uma inquietude física. Tarântula, mercúrio tem uma inquietude física. Enquanto que arsênico tem uma inquietude mental. Qual é a diferença entre inquietude mental e física? Qual é a diferença entre as duas? Alguém gostaria? Como você percebe, como você descobre que uma pessoa é fisicamente inquieta? Isso é fácil, né? Fisicamente é fácil perceber. A pessoa fica andando para cima para baixo, movendo de um lugar para o outro. Como você percebe, como você descobre que uma pessoa é mentalmente inquieta? Alguém? Arsênico tem uma inquietude mental. Como nós percebemos?
Qual é a pergunta que tem que ser feita? Como nós sabemos? Como você sabe que é uma inquietude mental e não uma inquietude física? A pessoa vai dizer, quando ele está inquieto mentalmente, ele vai falar: doutor, eu não encontro paz em nada que eu faço. Eu não encontro paz em nada que eu faço. Eu não consigo me concentrar. Eu não consigo fazer o que eu quero. Em arsênico ele falaria: eu tento ler um jornal e eu não consigo me concentrar. Eu não consigo ler o jornal. Leio só algumas linhas e aí eu fico com vontade de colocar o jornal de lado. Eu sento no computador, ligo, e aí quando ele liga, eu já não estou mais com vontade de mexer no computador. Não, então eu vou sair dar uma voltinha no jardim, vou sentar no jardim ao ar livre, vou na varanda, vou no jardim, sento lá. Depois de 2 minutos, eu já não estou mais confortável. Eles não encontram paz, nem conforto em nenhuma atividade, nenhuma ação que eles fazem. Não há paz, não há conforto em nenhuma atividade, em nada que eles façam. Isso é um sintoma clássico de inquietude mental. E o que acontece com arsênico é que eles têm uma extrema fraqueza, uma prostração, uma fraqueza fora de proporção, desproporcional ao tamanho da doença, ao grau da doença. Se eles derem um espirro, por exemplo, eles falam: ok, não posso mais trabalhar. Se eles tiverem uma diarreia, eles ligam para o trabalho e falam: não vou, não posso ir hoje, não vou para a escola. Vomitam uma vez, não podem mais fazer o trabalho. Eles vão para a cama direto. Vão para a cama, ficam deitados e falam: estou tão prostrado e fraco, não consigo nem levantar um dedo. Então é a fraqueza, uma fraqueza desproporcional. Desproporcional em relação à doença. Quando o paciente fala com você, você acha que ele está exagerando, ou até mesmo sendo histérico. Ou exagerando ou sendo histérico. Essa é a impressão que o paciente dá. E, obviamente, como no aconitum, a ansiedade é associada ao medo, especialmente medo de morte. Eles começam a pensar: nossa, essa doença vai me matar, eu vou morrer. Eles ficam tão ansiosos. Eles começam a ir de médico a médico. Eles pedem para você pesquisar tudo, investigar tudo. Eles vão insistir para um exame completo, absoluto. Os arsênicos também são bastante desconfiados. Eles não confiam em ninguém. Como resultado disso, quando um paciente arsênico vem até a clínica, ele vem com uma pilha de relatórios, de laudos, exames de um monte de médicos, porque eles não pararam no único médico, eles não confiam no único médico. Eles fizeram diversos exames, muitas vezes porque eles não confiam em nenhum médico, eles não confiam em nenhum resultado, em nenhum exame. Um paciente arsênico, quando você percebe que o exame diz que tudo está bem, por exemplo, eles não vão ficar satisfeitos com isso. Eles, na verdade, querem encontrar alguma coisa. Eles querem encontrar alguma coisa nos exames, e aí sim eles ficam confortáveis, eles ficam à vontade de falar: ok, descobriu o que é. Então, se você fizer uma endoscopia, por exemplo, você fala que está tudo bem com ele, não, eles não vão gostar. Agora, se você falar: não, existe provavelmente uma erosão aqui pequenininha, ou uma pequena úlcera, ou uma lesão gastrítica aqui no seu estômago pequenininho, aí eles ficam felizes, aí eles ficam satisfeitos. Eu tenho gastrite severa, grave. Eu tenho acidez grave. É quase como uma úlcera. E aí você olha no laudo, você não encontra nada. E aí, se você falar para um paciente arsênico que está tudo bem, eles vão te abandonar. Vão procurar outro médico. Eles não vão acreditar e falar: esse médico não sabe nada. Você tem que falar que algum problema, você encontrou algum problema. Você tem um problema sim, mas não se preocupe, você vai ficar bem. Se você falar que eles estão bem, eles não vão gostar. Tem talvez uma sensação de queimação
uma sensação física de queimação, né, junto com as outras queixas. E na asma, eles vão reclamar de queimação no peito, e a característica aqui é queimação que melhora com uma aplicação de alguma coisa quente, né? Uma sensação de queimação que melhora com o emplastro quente. Essa é a característica dessa sensação de queimação do arsênico. Os ataques de asma ficam a gravação é entre 12 e 2 da tarde e dia ou noite. Então, eles podem ter também cianose com a asma, como no cuprum, sambucas e carbo veg. Essas seriam as características clássicas do arsênico. E a pessoa com aspecto doentio, tem tanta ansiedade no rosto, o rosto reflete tanta ansiedade, elas chegam até a assustá-lo, né, quando entra no seu consultório. Assim, a primeira impressão é de que eles devem estar com doença seríssima. Aí depois você vê todos os laudos e vê, uai, não tem nada, só coisas pequenas. Mas eles apresentam com realmente uma face doentia, como se estivesse sofrendo de algo muito sério. Esse é o estado arsênico, estado mental e físico durante uma crise aguda de asma. Tá, isso também pode ser aplicado a outra crise aguda. Quando eu falo asma e bronquite, as modalidades gerais são aplicáveis a outras queixas. Até, por exemplo, uma dor artrítica, por exemplo, uma cólica, pode ter uma gravação entre 12 e 2 horas. Bandiche, aquele paciente carbo vegetabilis, ele tinha uma expressão, assim, a Regina até lembrou, parecia caquético, né? E a expressão dele era de aquele olho assim, estatalado, arregalado, né, de sofrimento. A gente pode usar no rubro expressão, num quadro agudo, tomar, por exemplo, expressão ansiosa, expressão caquética, na tomada de um quadro agudo? In an acute case, can I take facial expression? Sim, mas quando alguém está sofrendo, você não vai saber se é genuinamente um sofrimento genuíno por causa do sofrimento. Então, hoje eu vou mostrar esse paciente para falar sobre o remédio crônico dele e você vai ver que a expressão não é tão caquética. Assim, talvez ele esteja passando por um ataque agudo, né? Ele esteja um pouco cianótico, né? Tem um problema de oxigenação. Nós vamos ver sobre isso, tá? Eu vou mostrar para você o mesmo paciente depois de 6 dias, como é que ele está. E nós vamos discutir o remédio crônico dele e você vai ver, então, que não tem essa aparência tão caquética. Mas, assim, tomar o rubro expressão no quadro agudo é útil? Se for muito característica, sim. Sim. Por que não? É uma observação. Pode ser tomada essa rubrica. Professor Bandir. A fraqueza desproporcional de arsênico, ela é sempre objetiva, ou não? Objective? Como sintoma objetivo. Claramente visível. No, it is what the patient feels. É o que o paciente sente. O paciente se sente excessivamente fraco. E a nossa interpretação como médicos, então, a interpretação do médico, o paciente se sente doente e é por isso que ele está mas quando nós analisamos os sintomas, a gente fala, bom, ele só tem um episódio de náusea, de vômito e ele está tão deitado, prostrado. Né? Por exemplo, a pessoa que está só resfriada, sem febre, e está deitado na cama, prostrado. Então, é a nossa interpretação, então, da sua apresentação, de como o paciente se apresenta. Nós temos que interpretar se essa fraqueza está desproporcional ou não. Então, o paciente pensa ou se sente muito doente, muito fraco. Né? Para ele, é uma fraqueza normal.
Fósforo, outro remédio para asma aguda, ele se apresenta com o medo clássico de sufocação. O único remédio no repertório. Medo de sufocação durante um ataque de asma. Eu sei que a pessoa com um ataque de asma sente que está sendo sufocada, mas quando há esse medo, né, esse medo de sufocação na asma, é fósforo. Então, é claro, como todos nós sabemos, o fósforo tem o desejo de magnetismo, toque, massagem. O paciente quer ser segurado, ele quer o toque físico. Se for uma criança, ela vai querer estar no colo da mãe, do pai, e querem uma massagem, querem ser beijados, né? Como o pulsatila também, que gosta de ser acarinhado. E são muito afetivos, como nós sabemos, são extremamente friorentos. E outra característica, durante os agudos, geralmente de bronquite, asma, eles se sentem melhor com uma inalação de um vapor, né, ou uma bebida quente. Então, eles têm um desejo realmente muito forte de bebidas frias, especialmente sucos. Não, mas seria... eles gostam de coisas refrescantes, né? Assim, cítrico, um sabor cítrico. Então, eles gostam de refrigerante, por exemplo. Eles gostam de refrigerante, limonada. É isso que eles querem. O veratrum, né? Mas o fósforo quer suco de fruta fresca, que tem que estar bem frio, bem gelado. E eles se sentem melhor depois de tomar alguma bebida fria. Sintomas de gastrite, de fósforo, eles gostam de tomar bebidas frias, refrescantes, né? Eles se sentem aliviados, mas logo que ela aquece, né, dentro do corpo, ele vomita. Talvez tenha sensação de queimação no fósforo também, como o arsênico, mas melhora com a aplicação de frio, emplasto frio. Não quente como arsênico, mas melhora com a aplicação de emplastos frios. É claro, Clalicarb agora. Remédio mais frequentemente prescrito durante um ataque de asma. Realmente é o mais frequentemente prescrito. Quando se prescrevia apenas com base nos físicos, e até hoje na Índia, milhares de médicos homeopatas, para eles, asma igual Clalicarb, Clalicarb igual asma. Eram sinônimos, são sinônimos. Então, tem todos os sintomas de asma, e aí, no caso, aí prescreviam Clalicarb. Mas as características físicas é a modalidade tempo, a gravação entre 2 e 3 da manhã. Esse é extremamente característico de Clalicarb. Uma gravação entre 2 e 3 horas da manhã. Mesmo a pessoa que estiver dormindo vai acordar com dispneia, falta de ar, sufocação, e as pessoas que dependem do inalador vão ter que usar o inalador ou alguma coisa para dar um certo alívio.
Então, tem essa gravação característica. Às 2 horas seria característica Kali-Ars e Kali-Bhai. Então, essa é a característica de todos os remédios Kali, seria a gravação na madrugada. Então, você tem às 2 horas da manhã, Kali-Ars e Kali-Bicrômico, entre 2 e 3, Kali-Carb, às 3 horas, Kali-Carb, Sambucus, Cuprum, Antitat, e às 4 horas, Kali-Bhai, e às 5, Kali-Iodatum. Então, no início da manhã, aliás, a madrugada, né, essa gravação no início da madrugada é sempre Kali. É claro que junto com a ansiedade que está presente. Então, expectoração viscosa, né, grudenta e assim, difícil de ser expectorada. Material assim meio com a expressão de que tem umas bolinhas. Então, a pessoa gosta de manter tipo uma almofada, elas se sentam assim, dessa forma. Assim, ó. Essa é a posição inclinada para a frente. Né, colocam uma almofada, um travesseiro e se sentem melhor nessa posição. Essa é a posição de conforto. Está sentada, inclinado para frente e colocando alguma almofada, alguma coisa para apoiar os braços. Isso é bem a posição bem característica de Kali-Carb. No estado de conforto para melhorar os sintomas da asma. É claro que com a ansiedade melhora com expectoração. Todos os sintomas são comuns. Antimônio tartáricum, como eu já disse, na reação, né, de choro, tá? A reação no ataque agudo é o choro. E junto com o choro vem a tosse com uma congestão grave e que é caracterizada por com um barulho que parece como se fosse aquele barulho da cobra cascavel, aquele barulho alguma coisa errada? Alguma coisa errada? Não está funcionando? Já está ouvindo? Esse barulho, como se fosse da cobra cascavel, e ele pode ser ouvido, mesmo sem estetoscópio, você consegue ouvir esse barulho. Você nem precisa do estetoscópio para ouvir esse barulho característico desse antimônio tart, seja criança, seja adulto. E esse barulho está presente por causa da congestão e por causa da expectoração e do fluido no peito. Mas as pessoas não conseguem expelir, especialmente em crianças e neonatos que não conseguem expelir essa expectoração. E como resultado, você tem esse barulho característico e essa dificuldade de respiração. Então, essa incapacidade de expelir essa expectoração é porque a pessoa tem essa fraqueza no peito, como está no MET, que também tem essa fraqueza extrema no peito, em que fica difícil para essa pessoa expelir a expectoração, não consegue nem tossir, nem rir. Estando meta, eles não são capazes de rir por causa da fraqueza no peito. Até uma risada, por exemplo, vai exacerbar a tosse. No antimônio tartáricum é esse barulho, né, de cobra cascavel. É claro que haverá também
um estado de sonolência extrema. Sonolência extrema. Sono irresistível. Ópio, Antiamtart, são 3 remédios, 3 marcas. Sono irresistível. Antiamtart. Can you repeat the second? Can you repeat? Ópio, Antiamtart. Noz moscada. É isso? Nux moscada. Tá, a pronúncia, né, vai variar. A gente fala noz vômica, vocês falam nus vômica. Essa é uma questão. A gente fala Ignatia, vocês falam Ignácia. Potato são 2 formas de pronunciar a palavra batata, como tomato. Essa é uma questão de sotaque. Então, noz moscada. Nux, a gente fala pulsatila, vocês falam pulsatila, com o U mais fechado, enfim. Mas é isso aí. Nus moscata. Dessa forma, todo remédio na matéria médica pode ser um remédio no agudo, certo? Então, eu não estou falando que esses são os únicos remédios que você vai usar num ataque agudo de asma, mas eles são os mais importantes, mais frequentes que vocês vão encontrar durante um ataque agudo. Certo? Então, antimônio tartárico e alguns outros remédios, como esponja, tem falta de ar com medo e palpitação, que desperta o paciente depois da meia-noite. Então, a pessoa acorda, se desperta com medo e palpitação, e a tosse tem um som parecendo que você estivesse serrando uma vigota, por exemplo, né? Esse é um som de serrando madeira. Esse é o som característico da tosse. Essa é a falta de ar e essa tosse do Spongian. Medorrhinum nós já conhecemos, naturalmente, o paciente chora, se apresenta chorando, e um sintoma físico bem característico é que eles melhoram deitados com os braços e pernas estendidas. Essa é a posição em que o medorrhinum se sente melhor, né? É deitado com os braços e pernas estendidos. Essa é bem característico do medorrhinum. Ou talvez joelho e cotovelo. Gostam de dormir na posição decúbito ventral, mas normalmente na posição supina com os braços estendidos. O Antônio está falando que até a Psorina gosta de dormir nessa posição também. Brômio. Asma de marinheiro que piora quando ele está em terra e melhora quando ele está no mar. Nós não temos marinheiros, né? Mas eu presumo que no Brasil há vários marinheiros, há muitos marinheiros, porque toda vez que eu venho para cá, metade do voo está cheio de marinheiros. Eles estão sempre vindo para o Brasil, talvez por conta da indústria naval ou porque há necessidade de marinheiros, mas toda vez que eu venho para o Brasil, metade do voo, metade do avião está cheio, ida ou volta, está cheio de marinheiro.
Talvez vocês provavelmente entrem em contato com esse sintoma, em que a asma dos marinheiros melhora quando eles estão no mar, mas quando estão em terra, quando o navio aporta, a asma piora. Normalmente seria esperar-se que fosse o contrário, né? A asma agravaria perto da costa por causa da umidade. A gente pensaria que no mar, então, onde eles estão cercados por água, seria ainda pior. A asma seria ainda pior, porque eles estão o tempo todo junto da água, cercado por água. Mas no brômio, essa asma do marinheiro que melhora no mar e piora quando o navio aporta. Então, agora vamos falar sobre esse caso. Ontem nós vimos o quadro agudo. Qual é o constitucional? Nós temos que ver que a asma vai voltar e que ele na realidade tem que melhorar. E eu vou mostrar para vocês um vídeo dele 5 dias depois desse ataque. Então eu quero mostrar para vocês como é que ele é e como que ele está se dando bem com o remédio. Então, um remédio dado ou administrado durante uma crise aguda, ele vai ajudá-lo a superar a sua doença crônica de uma forma muito melhor. O agudo e o crônico têm uma sinergia, eles se ajudam. O agudo ajuda a melhorar a ação do remédio crônico e o crônico ajuda a melhorar a ação do remédio agudo. Há uma sinergia entre os dois. Então, esse homem está sofrendo de asma dos últimos 4 anos. Começou com uma gripe, um resfriado alérgico e progrediu para tosse e falta de ar. Ele é um comerciante, essa é a profissão da atividade dele. E recentemente ele começou a trabalhar mais, aumentou sua carga de trabalho. Hoje em dia ele quer expandir o seu negócio e começou a ficar mais ambicioso. Então ele quer expandir, quer crescer o seu negócio. Ele quer se tornar um exportador. Então, muito estresse relacionado a isso, né? Esse ataque agudo que foi precipitado, então, por estresse comercial, da vida comercial. Ele quer expandir o seu negócio. Ele quer se tornar uma empresa multinacional. Ele é muito ambicioso, quer expandir seu negócio e ganhar mais dinheiro. Aí eu falei, para que você quer expandir tanto o seu negócio, né? Ampliar o seu negócio? Você não está bem? Sim, eu estou bem, tá? Mas eu quero ganhar mais dinheiro. Quem não quer? Mas não é uma questão só de dinheiro. Eu quero mais nome, eu quero ficar com mais renome, eu quero ser conhecido como um grande comerciante, um grande homem de negócio. Eu quero fazer algo diferente no ramo de negócios. Eu não estou feliz com o que eu estou fazendo agora, eu não estou satisfeito com o que eu estou fazendo agora. Não me satisfaz a minha atividade. Eu quero ter um status na sociedade. Eu quero ter status. Eu quero ser conhecido. Oh, olha aquele grande homem de negócios, né? Como ele é bem sucedido. Essa é a sensação que ele tem. Ele quer ganhar status. Ele quer ter nome. Ele é muito extrovertido, gosta de companhia, ele fala, né? Mesmo durante o ataque agudo, ele estava falando o tempo todo, ele não parou de falar. Apetite normal, sede normal, ele gosta de água fria, mas evita beber por conta do medo de um ataque agudo de bronquite. Então, ele quer beber água fria, mas ele evita por conta da saúde. Suor, ele estava suando bastante durante o ataque agudo.
mas também ele sua muito e a pele fica oleosa. Ele tem aquela aparência caquética, doentia, muito doentia, olhos arregalados, estratelados, né? Vocês viram? Os olhos, o olhar intenso, né? É como se fosse o globo ocular fosse sair, né? Esse olhar penetrante. O olho do profeta. Como predator, perdão. O olho de um predador, quando um animal, por exemplo, está mirando outro animal para atacá-lo, né? É o olhar de um predador. E o que ele estava fazendo o tempo todo? Vocês se lembram? O que ele estava fazendo o tempo todo? O que ele estava fazendo o tempo todo? Sempre botando a língua para fora. Termais não conseguem tolerar calor de qualquer forma, quer a janela e as portas abertas o tempo todo, e também quer ser abanado o tempo todo. E a face com as maçãs do rosto afundadas, né, e sempre colocando a língua para fora. Believe me, he's not very rich, but he's good enough. Oh, sorry, not that one. See, this was the look. This was the look in the acute. Essa é como ele se apresentou, né, no estado agudo. Agora vamos ver no estado crônico. Ou depois do ataque. 5 dias depois do ataque. Ele falou que a única coisa que ele tem agora, que ele sente agora, é só a tosse. Eu não tenho falta de ar. Desde aquele dia eu não tenho mais, eu não sofri de falta de ar. Bom, vamos observar o rosto, tá? Não tem mais aquele aspecto caquético. Um tanto quanto talvez, mas tem um aspecto melhor, mais restaurado. Não teve mais ataque. Consegue dormir. Eu posso dormir a noite inteira confortavelmente. Nos últimos 3 dias, a tosse começou, era uma tosse branda, mas começou a ficar mais grave. He complains of some headache. Um pouco de dor de cabeça, cabeça pesada, um pouco de dor de cabeça. Se eu bater assim, a maçã do rosto e o maxilar doem, né? Se ele bater na cabeça, o maxilar e a maçã do rosto doem. É uma exteriorização, né? Então, dos sintomas. Não está mais no pulmão, no trato respiratório, né? É
nas cavidades nasais, a tosse é sempre um bom sinal. Em todas as queixas do trato respiratório, se o remédio for correto, a tosse vai ter uma agravação inicialmente, é um reflexo do corpo. A tosse e o espirro sempre vão estar agravados nesses casos de trato respiratório. Se o seu remédio estiver correto, porque é a forma do corpo de jogar fora, de exteriorizar. Inicialmente, a expectoração será maior, mas eventualmente essa expectoração esverdeada, amarelada, vai ficando branca e vai cessar. Você não vai ter expectoração esverdeada, amarelada por muito tempo. Normalmente ela vai aparecer no início, mas ela vai diminuir e vai cessar completamente. Certo? Então, ele falou que eu estou tossindo há 3 dias, consegue dormir sem falta de ar. E se ele bater na cabeça, ele tem dor, então. Ele sente dor, então, nessa área da maçã do rosto e do maxilar. Remedy is so clear, huh? Remédio está claro, não é? Tá? Olha, ele está bem restaurado. Not tired anymore. Ele não está mais cansado. Ele tem uma boa energia, uma boa disposição. Está mostrando aqui, né, que não está com falta de ar. For you? Good shirt, linen shirt. Ele está bem vestido agora, né? É jovem. Some stress of office. Um pouco de estresse no escritório, nos negócios. O apetite está normal. Os movimentos intestinais não estão tão bons assim, um pouquinho perturbado. That was me coughing, not the patient. That was me. Esse, na verdade, fui eu, não foi o paciente, fui eu que fiz isso. Not the patient. Nature. I'm asking about his nature. Estou perguntando agora sobre a natureza dele. Ele é um pouco raivoso. Eu me tornei mais ativo, mais interessado nos meus negócios. Eu quero expandir minha empresa. Quero trabalhar mais. Quero trabalhar mais. Quero fazer alguma coisa. Quero fazer algo novo. E pensa sobre isso o tempo todo. I want to change my old lifestyle. Quero mudar minha vida antiga. Quero mudar meu estilo de vida antigo. Quero melhorar. Eu quero fazer mais negócios. Eu quero ganhar mais dinheiro. Só ganhar dinheiro? Só isso? O que mais? Eu falei, mudar a vida o quê? Mais dinheiro? Só mais dinheiro? Não só dinheiro. Dinheiro, nome, fama. Eu quero fazer algo novo. A empresa, eu quero fazer o meu negócio, mas de uma forma diferente, de uma forma melhor, mais sofisticada. Eu só negociava ali localmente, agora eu quero negociar internacionalmente. Eu quero exportar.
Ele exporta parafusos e porcas. Estava exportando para a África do Sul. Parafusos. Parafusos é uma empresa de parafusos e porquinhos, porcas e roelas. Ele está agora exportando. Ele já está exportando, ele quer aumentar. Ele vai para a África do Sul, mês que vem. આપણે પોતાનું કરીએ હજી એમ ચાલુ છે મહેનત એના પાછળની એમાં તો પછી પૈસા બધું બહુ જોઈએ ને કે નહીં એ જોઈએ પછી મેને એની બધી મીન્સ આપણે કેન્દ્ર એક્સપોર્ટ યુનિટ વાળો એક પેગડો છે Okay, that's can see that. Bom, ok. Então, quais são os sintomas? Cronicamente, ele é um homem ambicioso. Ambicioso. Mas ambição de quê? Ambição por quê? Ambição não apenas por dinheiro, mas por fama. Ele é calorento, ele quer muito ar. Ambição. Muita ambição. Por. Ok. Muita ambição, fama. Por. Muita ambição, fama, por. E o remédio é Lacasis, 2 marcas. É calorento, é falador, loquaz, loquacidade durante o agudo, fome de ar, quer janelas abertas, ar livre. Agora vamos ver a relação entre os remédios, né? Como eu falei, vamos ver os ataques agudos. O remédio agudo geralmente tem uma relação com o remédio constitucional. Então, vamos ver o Lacasis e os remédios relacionados . Bom, aqui é o gráfico da relação de remédios. Lacasis. Os remédios complementares são arsenicum, calcária carbe, carboved. Aqui, carboved. É complementar. Crotelas cascavelas, crotelas horridus, espaço iodum, caliodum, licopodium, ácido nítrico, fósforos. Eu não sei qual que é esse, salam e zincum. Carboved, Carbovegetables, é um complementar do Lacasis. Então, em agudo, ele entrou em um estado complementar. E agora, esse agudo está o ajudando a ficar melhor na sua constituição, nas suas queixas crônicas. Snake. Surucucu, a cobra, a mestre do arbusto. Surucucu, Lacasis muta. Da Amazônia? É da Amazônia? Oh, é da Amazônia. Oh, ele não sabia. Olha, uma cobra brasileira. Eu achei que fosse apenas aquela, a cascavela. Essa também é brasileira? Também é uma cobra brasileira? Mas eu acho que existe na África também, né? Não? Nas Guianas, parece. Ah, ok. Ele está falando do médico Harry, se eu não me engano. Encontrou essa cobra na Guiana. Ele teve um episódio que ele se sentiu sufocado, não conseguia mais usar gravata depois disso. Ok, vimos o Lacasis. A constituição aumentou no agudo, no estado de carboved.
Bom, vamos agora passar para outro caso. Uma menina que tinha algumas queixas constitucionais e no agudo ela veio com uma queixa de colapso do pulmão. Dr. Bandish, has this patient never taken Lacazes before? Yes, yes. Sim. Não tinha tido uma resposta tão boa? No, he was responding. Sim, ele tinha uma resposta, sim. Much better than before. Ele está respondendo melhor do que antes. With that acute attack, Mas esse ataque agudo, que foi precipitado pelo estresse dos negócios, e aí eu mostrei o ataque agudo, e agora mas eu não estou dando Lacazes agora de novo, porque ele está melhor com Carboved. Mas quando o Carboved parar de reagir, parar de funcionar, quando ele mais uma vez voltar a ter os ataques de asma, eu vou dar o Lacazes para ele. O Lacazes é o remédio constitucional dele. No caso, foi uma exacerbação aguda do crônico. Esse paciente chegou para mim numa situação de exacerbação aguda. Eu dei o Carboved. Depois disso, ele melhorou. Um pouco de tosse. Então, eu não repeti nenhum outro remédio. No passado, ele já tinha tomado Lacazes. E agora, quando ele tiver um outro ataque de asma, ou quando ele começar a ter de novo, aí sim eu vou dar o Lacazes, porque essa é uma exacerbação aguda de uma doença crônica. Não vai ser curada a não ser que ele seja tratado com o constitucional. Ok? Mas eu não vou dar o remédio a não ser que o corpo peça. A não ser que haja uma agravação. Pacientes de asma, vocês sabem, não é que ele não vai ter nunca mais um ataque de asma. Ele provavelmente vai ter, mas eventualmente vai se tornar cada vez menos frequente. Bom, vamos ver agora um outro caso de uma jovem que já tinha vindo veio por questão de outras queixas e sofreu um colapso pulmonar. Colapso pulmonar. Ela vinha para mim, ela veio para mim com queixas de infecções do trato urinário crônicas e gastrite crônica. Ela já tinha feito tratamento da gastrite, da infecção urinária, mas ela acabou tendo uma menina de 24 anos de idade, acabou tendo sintomas, febres com calafrios intermitentes. Quase todo dia ela tinha episódios de febre com calafrios. Ela sentia febre por um dia ou dois, e aí depois a febre não aparecia por 2 dias, e aí de novo febre por 2 dias. Com a febre, ela sentia também, ela tinha tosse e falta de ar. E com a tosse havia também hemoptise. Hemoptise. O sangue na expectoração. A expectoração era sangrenta. Às vezes, não sempre, mas às vezes tinha sangue na expectoração. Ela perdeu também 4 quilos de peso. Ela perdeu 4 quilos. Isso é um sintoma muito característico. De qual doença? Tuberculose. Na Índia, qualquer médico, qualquer doutor que veja esse tipo de sintoma, vai na hora, mesmo antes de fazer os exames, vai colocar o paciente num tratamento anti-cox, se eu não me engano. Eles vão começar esse tipo de tratamento para tuberculose. Mas como essa menina é a irmã de um homeopata,
um homeopata que era o meu aluno, foi meu estudante, era meu assistente, agora ele tem sua própria clínica, ela é irmã desse assistente meu, então é por isso que ele não deu esse tipo de terapia para ela, levou ela a um médico, eles fizeram o exame, investigaram tudo e aí perceberam que ela estava sofrendo, uma tomografia mostrou que ela estava sofrendo de um colapso do lobo, da parte inferior do lobo direito do pulmão. Outros pacientes na Índia já teriam recebido um tratamento anti-COX. Muita febre com calafrios, intermitente, hemoptise, tosse, expectoração sanguínea. Imediatamente iniciaria esse tratamento anti-COX. Porque é muito comum na Índia. Bom, uma tomografia mostrou, uma tomografia computadorizada mostrou uma consolidação do lobo inferior bilateral direito mais do que o esquerdo. Com uma opacidade centrilobular, um espessamento peribronquial no pulmão direito da patologia infetada. Mas todos os exames, SR, tudo isso não estava alto. O SR dela não era alto. Não havia linfócitos muito altos. Por isso que eles não a colocaram no tratamento anti-COX. Não tinha altos níveis de linfócitos. E como o irmão era homeopata, né, ele também não queria dar nenhuma alopatia para ela. Não havia uma visualização do segmento do lobo inferior direito, o que sugeria um colapso do lobo inferior direito. A impressão era de um colapso do lobo direito inferior. Uma broncoscopia também mostrou uma mucosa inflamada e um estreitamento do lobo, do meio do lobo direito e do brônquio do lobo inferior direito. Então, qual era o miasma? Qual o miasma? Qual é o miasma? Inflamação, uma patologia infecciosa, inflamação e uma consolidação e um colapso. Soro psicósico. Predominantemente sora, que eventualmente levou a um colapso do pulmão direito e aí a psicose. Não é sifilítico. É por causa da lesão, mas sangue nem sempre, sangue não quer dizer sífilis em todos os lugares. Não há nenhum dano permanente. É uma inflamação aguda. Bom, predominantemente sorocicósica. É por isso que no agudo, o remédio agudo funcionou muito bem nesse caso. Se fosse crônico, precisaríamos dar tratar o agudo sifilítico. Se fosse um caso sifilítico, precisávamos dar um agudo sifilítico. Obviamente, o gráfico de agudos funciona também em casos sifilíticos, em sífilis aguda. Existem dois tipos de sífilis, certo? Sífilis aguda e sífilis crônica. A sífilis aguda é tratada também, geralmente, pelo gráfico de agudos, pela teoria de agudos. Bom, aqui os gerais. Apetite normal. Os gerais durante o estado crônico, ok? No estado agudo, eles mudaram. Apetite normal. Movimentos intestinais geralmente normais, um pouco de constipação. A urina normal. Sede. Ela bebia apenas meio litro de água por dia. Isso quer dizer que ela não tem sede. Desejos. Doces. 2 marcas. E, obviamente, o Lassi, que ele já falou sobre o Lassi, né? Lassi é muito popular.
é uma das bebidas favoritas na Índia. É uma bebida indiana feita com iogurte. O iogurte é coalhada, feito coalhada, né? Feito transformado numa solução bem fina, bem líquida, e muito açúcar é acrescentada. Pode ser com sal, na verdade, ou com açúcar. Então você pode ter um lassi salgado ou um lassi doce. O lassi doce é com bastante açúcar. É adoçado, é um leite adoçado. Muito açúcar acrescentado. Com buttermilk, né, que é uma espécie de creme adoçado, quase um leite condensado. Aqui no Brasil vocês têm esse negócio que essas garrafinhas de iogurte, que é mais líquida. É muito parecido com lassi. Na Índia é com açúcar. Às vezes eles colocam um sabor, como manga, por exemplo, manga ou açafrão, mas é uma bebida clássica indiana que se chama lassi. É uma coalhada doce, um soro de leite coalhado doce. Ela tem a versão a tomate, bebidas gaseificadas. A perspiração é rara, é pouca no rosto, no pescoço e uma pele muito oleosa. A sudorese é pouca, mas a pele é muito oleosa. O sono não é reparador porque ela tem muitos sonhos. Quais são os sonhos que essa menina tem? Sonhos com a rotina diária, assim como cobras. E ela acorda, ela desperta assustada às vezes, por causa desses sonhos. Os termais. Ela não tolera o ar-condicionado. E ela usa roupa de lã. Ela usa roupa de lã no inverno de Mumbai. E o inverno de Mumbai não é um inverno de forma alguma. A temperatura no inverno de Mumbai durante o dia, fica na faixa dos 29 graus. Cedinho de manhã, o quê? 21, 22 graus. Isso não é inverno. Mas ela sente frio e ela precisa vestir suéteres de lã no inverno de Mumbai. Então, com certeza, ela é friorenta. 3 marcas. Mais. O sol não causa nenhum problema, nenhuma gravação. Essa menina, quando ela veio para o consultório, você vê que ela tinha um sorriso no rosto. E era bastante vivaz na forma de falar e nas ações. Até minha assistente percebeu isso. Muita vida, muita ação. Ela está estudando para se tornar uma mestre em ciência da computação. Está fazendo um mestrado. Enquanto ela estudava, ela trabalhava com vendas na faculdade. Não porque havia uma necessidade ou uma compulsão para ganhar dinheiro, mas porque ela simplesmente gostava de trabalhar, se manter ocupada e se sustentar. Ela sempre gostou de trabalhar, era um trabalho de vendas, ela gostava de estar no meio das pessoas, ela gosta da companhia das pessoas, ela gosta de trabalhar com pessoas. Então ela arrumou um trabalho, um emprego na faculdade, trabalhando com vendas. Como eu falei, o irmão dela é um homeopata, foi meu estudante, foi meu assistente, agora ele tem sua própria clínica. A diferença entre ela e o irmão é só uns 2 anos de idade, no máximo. Eles são bem próximos, quase da mesma idade. E ela é muito apegada ao irmão, mas ao mesmo tempo muito competitiva com o irmão. Ela diz que quando o irmão também queria fazer um mestrado, aí ela falou para ele fazer o mestrado primeiro. E aí depois eu decidi fazer o mestrado mais tarde, quando ele começou o mestrado dele, quando ele já tinha terminado dele. Ela o ama muito, ela é bastante apegada a ele. E o irmão e a irmã compartilham tudo.
Ou pelo menos é isso que ela achava, né? Ela acreditava que o irmão, eu e meu irmão, compartilhamos tudo. Compartilhamos tudo um com o outro. Mas tinha um choque aí chegando, né? Ela teve um choque. Foi quando um incidente aconteceu. Aconteceu um incidente e o irmão dela não compartilhou com ela esse incidente. Vamos ver o que foi. Ela começou a sofrer dessa febre depois do incidente. Um incidente que aconteceu com o irmão e que afetou muito ela. Ela achou que sabia tudo do irmão e ela achou que sabia tudo sobre o irmão. Ela achou que sabia tudo sobre o irmão. Ela falou, ele compartilha tudo comigo. Mas o irmão era mais psicótico ainda. E havia algumas coisas que ele não contava para ela. E o que era? O irmão e ela compartilhavam tudo, né? No sentido de contavam tudo um ao outro. Mas o irmão não contou uma coisa muito importante com ela. E o que foi? É que ele tinha uma namorada. O irmão tinha uma namorada e ele estava namorando essa menina já há muito tempo, por muito tempo. O irmão não falou nada para ninguém, nem para a irmã, nem para os pais. Mas finalmente, quando eles decidiram se casar, ele e a namorada, o irmão então contou para os pais. Levou a menina para casa, mostrou para os pais, todos eles gostaram dela. Nós vamos casar vocês sem problema, os pais falaram, né? Nós vamos casar vocês sem problema. A menina que a namorada dele também é um homeopata, mas todo mundo na família sabia disso, menos a irmã. Viu como as pessoas podem ser psicóticas? Todo mundo na família sabia, os pais, até alguns parentes mais próximos, exceto a irmã que achava que sabia de tudo. E aí, quando finalmente a irmã descobriu, a reação foi assim, nossa. Então imagina o que ela sentiu quando ela descobriu sobre a namorada, que o irmão estava guardando um segredo tão importante dela, quando ela achava que eles eram tão próximos e que compartilhavam tudo e que ela sabia de tudo sobre a vida dele. Eu vou fazer a mesma pergunta aqui, ok? A mesma pergunta que eu fiz ontem. Vamos ver como vocês se sentiriam nessa situação, ok? Vamos lá, Flávia. O que você sente? This is insane. Isso é terrível. Isso é loucura. Péssima. Como eu podia fazer uma coisa dessa sem sentir nada? So what would you feel? Awful, yes. What? Isso é um absurdo. Can't believe it's Eu não posso absurd. imaginar. É assim. It will be like a shock. É um choque. Like a shock. Like a shock. It's more than a shock, actually. It's as if you were left aside. Horrível. Terrible. Somebody would say like cut off and thrown off. Right? Tipo, descartado. Você foi descartado, colocado de lado, deixado de lado. Que sacana esse meu irmão. Yes. Yeah, why not? So a brother is a jerk. É, ele é um sacana. Eu achei que ele fosse um bom garoto. Ele é um... O que você faria? Mas o que você faria? Você ia dar um tapa nele? O que você ia fazer? Eu ia ficar muito decepcionada. Disappointed. She felt shocked. She felt Chocada, decepcionada. Como você sentiria? Como você sentiria? Como você sentiria? Não pense na menina, pense em você. Se a sua irmã fizesse isso com você, não te contasse, estava com esse namorado? Not affects me. not affected. Não me afeta. Não me afeta. Ele é ácido flórico. Ácido flórico, não afeta. O que você... Disappointed. Sem reação. Eu tô nem aí. Nenhum apego, não tô nem aí. Ah, ela pode fazer o que ela quiser, não tô nem aí pra isso. Muito decepcionada eu me sentiria. Again, very disappointed. Muito decepcionada. What would you feel? Como você sentiria? What do you feel? Traída.
Yes. Na confiança. Yes, as if The trust, my trust was betrayed. somebody betrayed my trust. Alguém traiu minha confiança. Confiança. E extraída a confiança. Eles confiavam tudo, né? Um no outro e foi traída. Ela teve a confiança traída, decepcionada, desapontada. So she felt anger. She felt Ela sentiu raiva, ela sentiu magoada, decepcionada, deception. desapontada, ela sentiu enganada, ela se sentiu raivosa. She could not express that anger. Mas ela não conseguia expressar essa raiva, porque ela amava tanto o irmão. So she could not express Então ela não conseguia expressar essa raiva. and she fell sick. E aí ela ficou doente, ela adoeceu. She started getting all Ela adoeceu, teve a febre, a tosse, a hemoptise, loss of weight, perda all de this peso, after this tudo isso incident. depois desse incidente. What is the original constitution? Basically, Qual é a Constituição original? Bom, a Constituição original basicamente é uma menina faladora, extrovertida, she liked company, gosta de companhia, could make friends easily. faz amigos facilmente. In her childhood, she was Na quite infância, mischievous, ela era but bastante... not destructive or ela violent. era sapeca, mas não era destrutiva ou Destructive or violent. travessa, mas não era destrutiva nem violenta. É uma travessura sórica, né? Travessura sórica, não uma travessura sifilítica. É uma travessura sórica. Now she has become E agora more ela se quiet. tornou mais After this quieta. incident, Depois desse she has incidente, become more ela se quiet. tornou mais quieta. She does not share all the things that are there in her mind. Ela não Now see, expressa o que está na sua mente. Ela não compartilha o que ela... Não é assim como se ela também compartilhasse tudo com o irmão. she also keeps some. Não, ela também guarda algumas coisas na mente, na cabeça e não fala com ninguém, não conta pra ninguém. The only person with A única pessoa com a qual ela compartilha muitas coisas é o irmão. she was very much interested in Ela era muito interessada em esportes, em atletismo. She used to take part in lot of Ela sports participava de competições esportivas e torneios. like playing basketball. Ela gostava de jogar basquete, gostava de atletismo. E ela já ganhou muitas medalhas nessas atividades esportivas. É uma menina muito ativa. She likes to go on long Ela gosta de fazer longas caminhadas e trekking, caminhada na... mountain climbing. Ela gosta de escalar montanhas, caminhada Mountain climbing and trekking. nas trilhas, fazer trilha. Ela gosta de After this incident, trilha, gosta de escalada. Depois desse incidente, ela foi fazer uma trilha muito grande numa montanha e ela consegue. Quando ela melhorou, ela foi fazer uma trilha numa montanha e não sente falta de ar. Não sentia falta de ar. in anger, most Na of the raiva, a maior parte do tempo, time, she suppresses ela her suprime a raiva, raramente expressa. anger, and she has a habit E ela tem o hábito de day and night. pensar o tempo todo, tá sempre pensando. They E também sonhar acordada. lost in her own thoughts. Ela fica perdida nos seus pensamentos. Very, very Ela tem uma imaginação muito fértil. She imagines a lot of things. Ela está sempre imaginando alguma coisa ou outra. She weeps when she feels hurt, Ela and when she chora feels that when people quando are not magoada paying attention to her, e também quando as pessoas não estão prestando atenção a ela, especialmente os pais e os parentes. Ela quer atenção. E quando os parentes, os pais, né, não querem prestar atenção a ela, não prestam atenção a ela, ela chora. is both Ela quer atenção física e mental. Ela gosta de ser abraçada, ela gosta do contato físico. to be massaged. Ela gosta de ser massageada. She likes, people to be Ela gosta das pessoas abracem, movimento de fricção. She likes to dress up a lot, Ela gosta de se arrumar, new clothes, gosta de roupas novas, matching accessories.
e com os acessórios combinando, né? E o que é comum na Índia, né? Ela gosta de roupas novas, bonitas e acessórios combinando. Vamos ver? Eu vou mostrar o vídeo com a queixa aguda. Não esquece da imagem desse rapaz. Vamos manter, vamos... Tá, qual é o formato do rosto dele? Qual é o formato do rosto dele? Oval. Um pouquinho mais largo, não é muito assim forma de ponta, né? A testa um pouquinho mais larga, então olhos fundos, então maçã do rosto proeminente, cabelo farto, um pouco caracolado, né? Mas cabelos fartos, ondulados. Ele é uma snake. And look at this girl. Vamos olhar para ela. Again, what is the shape of the face? Qual é o formato do rosto? Oval. Very similar to Bastante semelhante ao do rapaz, não é isso? but little bit chin is more broader. Mas aqui o queixo é um pouquinho mais largo, mas também, né, Cheeks, sunken eyes, lot of acne on the face. maxilares proeminentes, muita acne, né? Ela chegou no estado agudo de febre, hemoptise, febre, né? Que aparecia e desaparecia, Was there all night. né? Olhos fundos, ela esteve febril a noite inteira, Fever all com night, calafrio, with chill. febre com calafrio. Answering just to the point, É, whatever question I ela asked. só respondia quando eu perguntava. Não é tão falante igual o rapaz. Again, afternoon today also got the fever, about 100 E aí, degrees de Fahrenheit. tarde, eu também tive febre, febre alta. दोपहर में फिर कितनी देर के बाद 100 कम हो गया वो? 3-4 घंटे बाद हो गया क्योंकि मैं सो गई थी। After the fever, when the fever, Depois I da lie down, febre, eu deito, eu tento dormir, e aí a febre baixou, फिर उसके बाद उसके बाद नहीं वापस febre de uns 38 graus. then no fever from Aí depois, desde ontem à tarde até hoje, eu realmente não senti mais febre. more again. Aí ontem eu tinha menos tosse, hoje a tosse reapareceu. Aí eu perguntei por quê. Ela falou, não sei, eu sei que desde hoje de manhã Gargling with hot water, eu tô tossindo. Eu fiz gargarejo com água quente, gargarejo com água quente. बाद कुछ ज़्यादा ही खांसी था। cough is more after waking up. A tosse fica mais exacerbada quando eu acordo, com expectoração branca, बलगम में blood था. No blood now. sem sangue. Initially, you know, she would have hemoptysis. Então, No blood now in antes, that né, situation. antes tinha sangue, agora não tem mais.
Nós já tínhamos prescrito o remédio agudo 2 dias anteriormente. रात में सोते वक्त आती है Cough is more worse also when she goes to bed at night. A In lying down tosse position, before she goes to fica sleep. pior quando ela se deita antes de pegar no sono. What is this? Que é isso? O que vocês veem? O que vocês estão vendo? Dullness, Embotamento, sonolência, eyelids almost like né? As pálpebras caídas, eyes are closing down. os olhos estão se fechando, Body ache. Every time she talks, né? and Dor no eyes tend to corpo. droop. Toda vez que ela fala alguma coisa, parece que as pálpebras caem. See, constantly the eyes are drooping. Os Appetite olhos, is still poor. o apetite também está ainda ruim. पूरा दिन नहीं खाओ I said, no appetite at all. Aí eu falei, sem apetite? Ela falou, não, não é assim também não. Mas assim, apetite fraco, por exemplo. Eu só me sinto com fome, assim, depois de várias horas sem comer. थोड़ी ज़्यादा है मतलब है Slightly it has improved from the melhorou severe acute state. um pouquinho, Appetite has slightly improved, but it has o not apetite become melhorou um pouquinho, né, com relação ao estado agudo, grave, mas não melhorou totalmente. normal. Body ache. Dor no corpo, Complaining of e ela está reclamando pain in the chest, de intercostal, dor na região intercostal intercostal area. direita. The pathology is Então a doença é right lung collapse. So É basically um right lung collapse. colapso do Pain in this pulmão area. direito, né? Porque ela está reclamando, está se queixando de dor nessa área, nas costas. Intercostal area. Então, na região intercostal, Actually, I'm lying down. especialmente quando ela está na posição deitada. Since January, she's coming Desde to me for janeiro, treatment. ela está sendo tratada, mas isso está acontecendo agora. Tá? Ela era minha paciente, e a queixa era infecção do trato urinário, gastrite, e agora nós temos hemoptise, perda de peso, febre com calafrio. अच्छा उसके बाद वापस और कोई रिपोर्ट या कोई डॉक्टर ने कुछ बोला था सीटी स्कैन या रिपोर्ट निकालने के लिए कुछ नहीं आपको जितने दिखाए थे वही CT scan I asked her and I showed you the CT scan. It shows Tomografia, né? Eu mostrei, eu pedi para ela a tomografia. नहीं उसके बाद नहीं कुछ उसके बाद गए भी नहीं उनके पास I said did you go back to the Aí eu consultant? falei, No, você we are not voltou going to you. We have come to you. ao médico, né? Aí ela falou que não, ele prescreveu alguma coisa, mas eu preferi não voltar, eu preferi voltar ao seu consultório. आगे देखते मतलब अगर आप He said that okay. Ele falou que tá tudo bem, né? O médico dela, a alopata, falou, tá, tudo bem, tenta, né? Se não der certo, você volta. Eu tô aqui, tô às ordens. Ele pensou assim, certo, né? Ele pensou assim, o que será que a homeopatia pode fazer para colapso de pulmão, né? O pulmão com esse problema. Então, ele falou, não, pode ir, ué, sem problema, tô aqui. A hora que você quiser, você pode voltar. Ela perdeu 4 quilos e agora ela começou já o peso começou a voltar, o peso que ela tinha perdido. आज डलनेस ज़्यादा लग रहा है Hoje eu estou um pouquinho mais embotada e ligeiramente fraca. Eu dormi o dia inteiro. Esse é o aspecto da língua. This is her tongue. What do you see? O que vocês podem observar? Yellow coating, Ela está amarelada, né? lot of cracks. Muitas fissuras. Now we can see more clearly. Dá para ver, né, com mais clareza as fissuras centrais. Essa grande, muitas fissurazinhas aqui nessa região e essa indicação aqui de uma coisa amarelada, né?
background, seria o quê? maybe not predominant syphilitic miasma, Um miasma sifilítico, mas não necessariamente na frente, né? Mas no fundo. Agora ela está num estado psicósico, mas tem alguma coisa de sifilítico. so, or again, A língua dela saburrosa, né? Com a placa amarelada. body pain का बुखार so what do we do now? E o que nós vamos fazer? Um intervalo? Vamos fazer o intervalo agora? Tá, intervalo então. So, we saw, Então nós vimos we have seen the girl a mocinha in acute state. no estado agudo. I'll also show you Eu também a vou video mostrar after she's already better. o vídeo depois dela ter melhorado no estado crônico. And now we have to E agora prescribe for this girl, nós bring her temos out of que this collapsed lung. prescrever para essa mocinha, né? After E a break, think about the remedy, então think quero about que the case. vocês pensem After the break, we no come back remédio, and pensem no discuss further. caso e Thank you aí very much. depois do Obrigado. intervalo nós vamos continuar essa discussão. Muito obrigado.